Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estamos aqui para a nossa segunda aula desse nosso mini curso sobre a reforma litúrgica anglicana. Vamos só relembrar um pouquinho a primeira aula, só para fazer um gancho. Na nossa primeira aula nós vimos dois aspectos principais, né? Fizemos primeiro uma visão, um contexto histórico de como estava a Inglaterra lá no início do século XVI. Então, nós somos desde 1500, 1501 ali, toda aquela história do casamento do Henrique VIII, né? Até 1534. Então, a gente cobriu esse contexto histórico para a gente se situar. E vimos como que o Thomas Cranmer subiu aí na cadeia eclesiástica na Inglaterra e chegou a posto de arcebispo da Cantuária, com muito poder aí em mãos e com a confiança do rei, já que o Cranmer ajudou no processo na questão do rei, né? Na questão da nulidade do casamento dele com Catarina de Aragão. Historicamente, a gente chegou até aí, 1534. E nós também vimos na primeira aula um contexto doutrinal, né? Vocês devem lembrar, mostrando como que os protestantes, né, os chamados reformadores, mas que na realidade foram revolucionários, né, revoltosos, do continente europeu e da própria Inglaterra, né, como que de saída eles colocaram contra a noção, ao sacrifício da missa, né, contra a noção da transubstanciação, e como voltaram então suas armas para esse aspecto, destruir a missa. Então, foi isso que nós vimos. Falamos sobre a doutrina da justificação pela fé. Então, esse foi um resumo aí bem rápido da nossa primeira aula. Então, nós vamos começar retomando a partir, então, desse momento que é crucial para nós. 1534. Está resolvida a questão do Henrique VIII, do ponto de vista dele, né? Então, ele casa com a Ana Bolena, né? E repudia a Catarina de Aragão. E o Cranmer está instalado, então, como arcebispo da Cantuária, uma posição de destaque nessa igreja anglicana, assim chamada, né? Naquele ano mesmo, pelo decreto que instituiu a igreja anglicana ali na Inglaterra. Qual era o estado do catolicismo, então, nesse ponto, na Inglaterra? Existe um escritor protestante chamado John Foxe, F-O-X-E, que ficou muito conhecido no século XVI, ter escrito o chamado Livro dos Mártires. Olha só o nome do livro. E o que é que o John Foxe conta no Livro dos Mártires? Começando desde Nosso Senhor Jesus Cristo, falando dos mártires no início do cristianismo, chegando até os mártires protestantes da Inglaterra, assim ele chama. Todos aqueles que ele vai considerar mártires que morreram pela causa da revolta protestante na Inglaterra. Esse livro é de relevância porque nos séculos que se seguiram na Inglaterra, depois da Bíblia, esse foi o livro mais lido pelos ingleses. Então, toda a mentalidade na Inglaterra a respeito do que aconteceu nesse período foi formada pelo livro do John Foxe, o Livro dos Mártires. Atualmente, os historiadores, com acesso a documentos de fonte primária da época, chegam à conclusão que muito do que está ali foi utilizado como propaganda. O John Foxe, ele vende a ideia, né, no livro dele, de que o povo inglês estava precisando de uma reforma, que já não aguentava mais o catolicismo, que foi uma demanda popular. Hoje se sabe que isso é falso, né? É realmente uma mentira. Existem relatos do estado do catolicismo na Inglaterra naquele período, onde você via uma grande devoção por parte dos fiéis católicos, né? Um esforço de reforma de prédios, de igreja, de construções, né? Muitos registros relacionados a isso, cartas de visitantes do continente europeu que iam e falavam, né? O povo fervoroso vai à missa todo domingo, né? Rezam os seus rosários. Não quer dizer que tudo fosse uma maravilha, né? Se existia alguma coisa que, naquela época, enfraquecia
catolicismo na Inglaterra não era a devoção e o fervor popular, mas era justamente alguns clérigos, principalmente aqueles de mais alto nível, né? O alto clero, quando você olha para os bispos, já desde séculos anteriores, já de uns 100 e tantos anos, até aquele momento, a relação desse alto clero com príncipes, com o próprio rei, foi uma relação muito próxima. Então você tinha o alto clero, não os padres, né, de paróquia, mas esses bispos muito mais como funcionários reais, né, do que como pastores. Alguns nem visitavam suas dioceses, era apenas um título, estavam na corte, servindo ao rei. Tanto que, vocês vão lembrar, que quando houve o cisma, só um deles, só um bispo, se recusou a aceitar, né? Que foi Fisher, John Fisher. Foi o único bispo de todos os bispos ingleses, né? Então, claro, havia essa deficiência que facilitou o que vai acontecer em seguida. Bom, com isso em mente, o que acontece então? 1534, o cisma, Thomas More, chanceler do rei, vamos lembrar, é executado, João Fisher também, né? O rei nomeia outro Thomas Cromwell, como vigário geral do rei diante da igreja, um leigo. Esse Thomas Cromwell vai ter uma influência grande sobre Henrique VIII. No ano seguinte, 1536, Catarina de Aragão, a esposa de Henrique VIII, ela falece. E no dia do funeral de Catarina, Ana Bolena dá luz a um bebê, mas natimorto. Ainda não tinha sido daquela vez que Henrique VIII tinha conseguido um filho, homem. Então, a Ana não consegue, né, dar ao rei o filho homem. Naquele mesmo ano, acusam a Ana de adultério, e para a rainha cometer adultério era um ato de traição, punível com pena de morte, então ela é executada. 11 dias depois, o rei já está casando de novo, né, com a Jane Seymour, que é quem vai dar finalmente o primeiro filho, homem dele, que vai vingar, que é o Eduardo. Só que a Jane, ela falece por complicações do parto. Alguns dias depois, 2 semanas depois, ela falece, mas pelo menos tem lá o Eduardo, que vai ser o futuro Eduardo VI, né, que vai, com a morte de Henrique VIII, ele que vai assumir o trono, um garoto ainda, a gente vai ver. Henrique VIII, então, com o falecimento da Jane Seymour, ele casa de novo com outra Ana, só que é Ana de Cleves, depois divorcia, casa com outra Catarina Howard, vai contando, acho que já perderam a conta. Catarina Howard é a quinta, mas também é acusada de adultério, é executada também, quer dizer, era perigoso ocupar essa função de esposa do rei. Até que finalmente ele casa com a terceira Catarina e sexta esposa, a Catarina Parr, e essa ele morre antes dela, então você conseguiu. Foi 6 esposas. Só para contextualizar, isso vai de 1534, em 1547 ele falece, Henrique VIII. Certo? E o filho dele, Eduardo VI, assume então com 9 anos de idade. Mas como assim 9 anos de idade? Um rei de 9 anos de idade? Claro, ele vai assumir com um tutor, certo? Que vai ser o tio dele. Mas isso só para mostrar o contexto histórico até esse período, quer dizer, Henrique VIII, então, enquanto soberano da Igreja Anglicana, ele vai de 1534 a 1547, certo? O que a gente poderia esperar desse período? Bom, lembra, Cranmer está com a faca e o queijo na mão, né? Então ele pode começar a implantar o protestantismo na Inglaterra. Mas ele se defronta diante de um Henrique VIII bastante conservador em termos doutrinais e litúrgicos, por incrível que pareça. Isso que, o que aconteceu foi, ele tinha que resolver aquela questão pessoal, ele faz o cisma, mas ele continua, o rei, com uma visão, nos demais aspectos doutrinais, uma visão católica. Então, o que acontece? Em linhas gerais, ele mantém, o Henrique VIII, a situação litúrgica na Inglaterra como ela vinha acontecendo até aquele momento. Ele não modifica missal, nada disso.
inclui punições ainda mais severas para os protestantes, aqueles que queriam mudar alguma coisa. Existe um ato, né, dele, um ato como rei, que é o chamado o chicote das 6 pontas. São 6 artigos, né, que reforçam vários pontos da doutrina católica. Veja só, Henrique VIII, depois do cisma, 6 pontos que nesse ato ele institui e obriga a que todos os sacerdotes e fiéis precisam aderir a isso. Transubstanciação, Henrique VIII. Comunhão sob uma espécie para leigos. Já existia aí uma ideia de comunhão sobre 2 espécies, mas comunhão tem que ser dada só sob uma espécie, só sob o pão. Celibato para sacerdotes. Inviolabilidade dos votos de castidade, exigia isso. A necessidade de haver missas privadas, que os sacerdotes realmente precisam celebrar missas, não apenas missas públicas, mas missas particulares, privadas, e a necessidade de confissão auricular, né, que os fiéis confessem diretamente com o sacerdote. Quando você vê esses 6 itens, fala, nossa, o rei está querendo reforçar a doutrina católica, e mais, hein? E aí nós temos que lembrar da mentalidade daquela época, né? A desobediência a algum desses pontos era punível com pena de morte. Porque agora ele era o chefe da igreja. Então, se você desobedece a alguma coisa relacionada a assuntos eclesiásticos, você está desobedecendo o rei. Então, era encarado a mescla lá do Estado inglês com a igreja. Então, ele pode punir com pena de morte a quem desobedecesse alguns desses pontos. Deve ter sido frustrante para o Cranmer, né? Imagina. Depois de maneira vitoriosa, conseguir o cisma, ele vai precisar conviver esses anos todos, são 13 anos, de 1534 a 1547, com essa mão forte do Henrique VIII, impedindo que as ideias protestantes que já estavam proliferando na Europa, no continente europeu, penetrassem de maneira mais forte na Inglaterra. O que o Cranmer vai fazer? Qual a estratégia dele? Silêncio. Certo? Se ocultar. Inclusive, ele vai presidir, o Cranmer, alguns julgamentos e condenar à fogueira alguns hereges protestantes que partilhavam das mesmas crenças que ele, Cranmer, tinha. Então, ele convive nessa vida dupla e oculta as suas opiniões enquanto Henrique VIII é vivo. Vocês lembram que o Cranmer tinha se casado e tinha levado a esposa dele para a Inglaterra, já com um filho, escondida. Quando sai esse chicote das 6 pontas, esse ato dos 6 artigos, ele manda a esposa e o filho para o continente europeu. Esconde com algum amigo que ele tem lá, né? Protestante, aguardando as coisas mudarem. E as coisas só vão poder mudar com a morte do rei. Então, 1547 é um ano importante para nós. Henrique VIII morre, assume, entre aspas, o garoto Eduardo VI, 9 anos, mas não assume, né? Ele tem um tutor. E, aliás, a saúde do menino era muito debilitada, ele vai morrer muito novo, com 16 anos ele já vai falecer. Então, esse período de reinado do Eduardo VI, na realidade, foi um período onde a Inglaterra foi regida, né, governada por leigos, por um comitê de pessoas, muitos deles com forte influência de ideias protestantes, que era algo que já se espalhava pelo alto clero, principalmente. Cranmer, o primeiro deles, e outros bispos também, e outros leigos também, que se interessavam por aquelas ideias. Então, com a morte de Henrique VIII, Cranmer pôde, digamos, sair às claras, né? Mostrar a que veio. E ele e todos os outros criptoprotestantes, né, protestantes escondidos que estavam ali na corte, agora podiam se mostrar. Então, ele começa com algumas medidas que a gente poderia chamar de medidas preparatórias, né, para fazer essa revolução na Inglaterra e mudar a religião, finalmente, já que com Henrique VIII ele não tinha conseguido. Parêntese, apesar de Henrique VIII ter, de certa forma, protegido a doutrina católica naquele período, ele não deixou de agir contra a igreja ainda na Inglaterra. Em que sentido? Mas isso é tema para a nossa terceira aula, mas só para a gente não perder isso de vista, né? Nós estamos focando aqui no aspecto litúrgico, doutrinal,
mas a gente vai ver que o Henrique VIII, ele, influenciado pelo Thomas Cromwell, aquele vigário-geral que ele escolheu, ele vai atacar instituições religiosas, vai dissolver mosteiros, né? Vai ter toda uma ação, digamos, mais material, né? De se apossar dos bens da igreja, isso ele vai fazer. Mantendo, por outro lado, o aspecto doutrinal. Só para a gente ter isso em mente. Com a morte dele, agora até o aspecto doutrinal pode ser mudado. E aí que o Cranmer começa, devagar, com algumas medidas preparatórias. No próprio ano de morte do Henrique VIII, ele começa a recrutar alguns reformadores do continente europeu. Eu cheguei a comentar na nossa primeira aula que nas viagens que o Cranmer fez pela Europa, em nome do rei, como embaixador, né, junto a Carlos V, ele conheceu vários protestantes, aliás, ali que ele casou com a sobrinha do Osiander, né, que era protestante. Então ele vai convidar alguns reformadores europeus para a Inglaterra e vai dar para esses homens alguns títulos em escolas e universidades. Então vai trazer essa influência. Entre eles, é um nome importante da gente guardar. É o Martin, não é o Martin Luther, que é o Martin Lutero, não. Isso ele não fez, mas o Martin Bucer. B-U-C-E-R. Esse vai ter grande influência sobre Cranmer. Ele vem lá de Estrasburgo, vem para a Inglaterra e vai ter uma grande influência sobre o que vai acontecer. Martin Bucer. Então, recruta. O que Cranmer ainda se utiliza de quê ainda? De publicações. Publicações. Panfletos divulgando ideias protestantes, em sua maioria escrito por reformadores europeus, né? Por Lutero, por Calvino, Zwinglio, Melanchthon, são outros nomes. Então, esses panfletos começam a circular pela Inglaterra sorrateiramente, para padres, para leigos. Ele apoia isso, ainda de maneira não oficial, mas apoia. Começa a entrar, digamos, né, por debaixo dos panos. E, finalmente, com sermões. Como assim com sermões? É exigido que, para alguém dar um sermão numa igreja anglicana, naquela época, era necessário uma autorização do Cranmer, uma licença, né, para você proferir sermões. Então, ele começa a dar licenças justamente para esses protestantes que ele traz da Europa. Licença para irem visitando paróquias, e aí o sermão da missa é esse padre que veio de fora que vai dar o sermão. Então, começam a proliferar essa tentativa de, por meio dos sermões, e apresentando uma outra variação, uma outra heresia, né? Alguma coisa contra a doutrina, que, do ponto de vista do povo, o povo não está ciente do que está acontecendo, né? O povo está vivendo a sua vida e, vamos lembrar, durante 13 anos depois do cisma, não houve mudança no rito da missa, no missal, nada disso. Então, essa é mais uma das medidas preparatórias, nós podemos chamar assim, né? Que o Cranmer começou a utilizar. Até que ele parte para a reforma litúrgica propriamente dita. Né? E qual é o método, então, que ele vai utilizar? Primeiro, essa reforma foi uma operação parlamentar, isso aqui é importante. A mudança que a gente vai ver que ocorreram nos ritos na Inglaterra não foi algo que aconteceu por iniciativa de um ou outro padre, não. Foi uma decisão do parlamento, o parlamento inglês. Montavam-se comitês, comissões de leigos, de sacerdotes com visão protestante e emitiam injunções. O que são injunções? São normas a serem cumpridas pelos membros da igreja anglicana. É como a gente fala, né? A revolução ela acontece aqui também de cima para baixo. Então você tem o parlamento com o apoio do rei, que nesse caso é só um garoto, com o apoio do tutor do rei, né? Eduardo, o menino não vai opinar em nada em relação a isso, e com penas muito severas para quem não cumprisse. Então eles forçam algumas coisas, algumas mudanças. Né? Então, esses decretos eram emitidos e regulavam as práticas religiosas da igreja anglicana. Tá? E vão mudar, assim, dessa maneira,
próprio rito da missa. A gente vai ver. Alguém poderia colocar uma objeção nesse ponto. Fala assim, mas agora o que você tem é o rei, é o parlamento, impondo, definindo o jeito de rezar a missa, o jeito de fazer uma celebração litúrgica. Só houve uma troca de tirano, não é? Porque antes não era o Papa que imprimia e exigia que se rezasse de determinada maneira? Resposta, não. Nunca foi assim na igreja. Nós estamos no século XVI, certo? Por que eu digo não? A igreja nunca submeteu o mundo católico a uma rígida uniformidade litúrgica, até então. Os ritos da missa, eles foram sendo desenvolvidos pelo seu uso e por meio de costumes dos diversos povos aonde houve a evangelização, onde os padres foram. É claro que existia um tronco, né? A partir de uma raiz católica, um tronco. Mas não havia essa uniformidade que a gente pode imaginar, né? Olha, nós estamos falando, o rito mais divulgado no mundo era o rito romano, naturalmente, o de Roma. Mas existiam, e ainda existem, né, outros ritos. O rito ambrosiano, por exemplo, de Milão, né? O chamado rito mozárabe, que é na Espanha, o bracarense, que é de Braga, em Portugal, que são ritos da missa, reconhecidos pela igreja, diferentes do rito romano. Mas ritos católicos. E não estou nem falando dos ritos orientais, não. São ritos da igreja romana mesmo, só que ritos diferentes do rito romano. E dentro do próprio rito romano, veja só, havia pequenas variações, os chamados usos litúrgicos. Então vamos diferenciar aqui ritos e usos. Diferença de ritos litúrgicos havia. Rito romano, mozárabe, ambrosiano, bracarense, por exemplo. Mas dentro do próprio rito romano, você ia numa cidade, numa diocese, e você tinha, numa congregação religiosa, e você tinha um uso, era o mesmo rito, com pequenas diferenças, uma oração aqui, né, uma introdução um pouco diferente da missa, uma conclusão um pouco diferente. Então você tinha, por exemplo, o uso dominicano, que é o rito romano, mas um uso próprio dos dominicanos, carmelita, cartucho. Na Inglaterra, prevaleceu um rito, ou um uso do rito romano, que foi desenvolvido numa cidade chamada Salisbury. Era o uso de Salisbury, chamado Sarum, S-A-R-U-M, o uso Sarum do rito romano. Essa era a missa que se rezava na Inglaterra nessa época, na época do cisma, e foi essa missa, contra essa missa, que o Cranmer se voltou. Uma missa do rito romano, do uso Sarum. Não pensa que é uma coisa assim, mirabolante, muito diferente do que era o rito romano tradicional, não. Como eu falei, era o mesmo rito com uso diferente. Existem, na internet você encontra, eu encontrei recentemente, pesquisando até para essa nossa aula, um site anglicano, muito cuidadoso, muito cioso da história, né, da igreja anglicana. Então, eles colocam lá o rito novo de Cranmer, mas mostram também, assim, de maneira muito cândida, olha como era o rito anterior, né, que Cranmer mudou, olha o rito Sarum, aí você tem lá todo o rito Sarum. Aí eu peguei o uso Sarum, né, peguei o Sarum, coloquei do lado da missa tradicional, em latim. A missa tradicional, a missa de São Pio V. E você vê pequenas diferenças na introdução, né, no final, algumas orações um pouco diferentes, mas o centro da missa, que é o cânon, aquela parte que vai depois dos Sanctus até o Pai Nosso, né, é idêntico. Para não falar que é idêntico, tem a ordem dos santos que são enumerados, tem um santo que está com a ordem trocada. Assim, para você ver assim, é o rito romano. Tá? É o rito romano, com a particularidade ali da Inglaterra, só para a gente entender isso, né? São pouquíssimas diferenças, e o cânon é o cânon romano, que é a parte central da missa. Então, assim que a vida litúrgica da igreja vinha se desenvolvendo até então, com essas pequenas diferenças,
algumas diferenças um pouco maiores. Se vocês se interessarem por esse assunto e quiserem conhecer bastante sobre a história do desenvolvimento do rito da missa, do rito católico da missa, tem um número da revista Permanência, que é o 295, dedicado a esse tema. São vários artigos, tem inclusive um do Michael Davis, chamado Uma Breve História da Missa Romana, tem uma cronologia das orações, em que séculos as orações da missa tridentina foram incorporadas à missa. Então é bastante interessante para quem quiser se aprofundar e acompanhar então essa evolução natural que vinha acontecendo com a missa até então. Quer dizer, essa decisão dos protestantes, seja na Europa, Lutero, Calvino, seja Cranmer na Inglaterra, de montar uma comissão e revisar todos os ritos, é uma novidade. Isso nunca tinha acontecido na história da igreja. A igreja nunca criou um rito e falou assim, agora você tem que seguir isso aqui. Como isso começa a aparecer no século XVI, vamos lembrar, estamos em 1547, já é a primeira sessão do Concílio de Trento. Um concílio feito para responder à ameaça à fé católica causada pela revolta protestante. Então, por causa desses ritos diferentes, começam a aparecer com doutrinas diferentes da católica, é que o concílio vai pedir, então, que o Papa reúna, faça uma distinção, o que é um rito católico realmente, e aí sim, defina um rito que seja garantido. Imagina, começa a aparecer vários ritos, como é que o fiel católico vai saber se aquilo ali é um rito católico ou não? Pode ter alguma heresia escondida ali no meio? Então é nesse contexto que aparece, já em 1570, a bula Quo Primum Tempore. Tem uma edição um pouquinho mais antiga aqui, mas já existe uma edição mais nova. Onde em 1570, então, sob a supervisão de São Pio V, a igreja precisa definir o que é um rito católico. Por que ela teve que fazer isso? Para se proteger desse tipo de coisa que o Cranmer estava fazendo. Ou Lutero, por sua vez, no continente, entre outros. Então, eles fazem um estudo dessa evolução dos ritos da missa e definem, olha, isso aqui é o padrão. Vamos padronizar. Agora temos que organizar diante dessa ameaça. Se vocês lerem essa bula, que promulga a missa, chamada Missa Tridentina, mas o que é a Missa Tridentina na realidade? Ela é a missa que foi sendo feita desde o início do cristianismo, século III, século IV, desde os apóstolos, que foi sendo enriquecida por ritos, até chegar no século XVI, ser atacada, como a gente vai ver que ela vai ser atacada, de forma que a igreja tem que protegê-la. É nesse contexto que a gente chama essa missa de São Pio V de missa de sempre. Quando a gente chama de missa de sempre, missa tradicional, católica, não estamos querendo dizer que ela foi celebrada dessa maneira, com todas essas orações e esses ritos, desde o início do cristianismo. Não é isso. Por que ela é a missa de sempre? Porque é a missa que veio evoluindo de maneira orgânica e católica, desde então, até chegar num ponto onde ela foi severamente atacada. E a igreja teve que se posicionar e defendê-la. E definir o rito. Aí sim, por causa disso. É nesse sentido que a gente pode falar, e a gente fala de missa de sempre. Ou missa de São Pio V. Também, em que sentido missa de São Pio V? Não foi São Pio V ou uma comissão que definiu como vai ser a missa. Ele conta aqui um pouco a história na bula, o que eles fizeram. Eles pesquisaram toda a evolução e foram, sim, purificando ali algumas intrusões que aconteceram nos últimos anos. Uma prova disso é que São Pio V promulga então a missa, mas diz assim, olha, se alguma diocese, ordem religiosa, tiver algum rito com mais de 200 anos de idade, isso é, até 1370, já que nós estamos em 1570, então se você tem algum rito anterior a 1370, se você quiser, você pode manter. Ele permitia. Então, mesmo com a promulgação dessa bula, não há essa exigência de uniformidade total, porque ele reconhece, até 200 anos atrás, ainda não existia essa influência protestante, então, os ritos, eles podem continuar por antiguidade, certo?
Embora ele fala, é muito interessante, fala assim, mas se vocês gostarem do rito que eu estou apresentando aqui, quiserem usar, puxa, fiquem à vontade, podem usar à vontade. Bastante cuidadoso na hora de promulgar a missa. Mas, quer dizer, é importante que a gente tenha essa noção, né, da evolução natural de um rito católico e do que vai ser tentado agora pelos protestantes, que é uma ruptura em relação àquilo que vinha sendo desenvolvido, certo? Mas por que eles tinham que mexer na liturgia? O Cranmer já não estava lá contratando lá os seus amigos europeus e dando licença para que eles fossem de igreja em igreja, pregando sermões. Isso não era suficiente? Não. Eles sabiam que não era suficiente. Vamos voltar para o século V. Só um minutinho para contextualizar. Um Papa, Celestino I, numa disputa teológica na época, né, tem um escrito desse Papa, Celestino I, onde ele usa a seguinte frase. Eu vou ler em latim e depois a gente traduz. Legem credendi, lex statuat supplicandi. Vou colocar em ordem direta. Sujeito na frente, verbo e objeto. Lex supplicandi, statuat legem credendi. A gente diria assim em português. Quer dizer, a lei ou a norma supplicandi da oração, a norma da oração, statuat, ela estabelece, ela fixa, né, coloca no lugar a legem credendi, a norma ou a lei da fé, daquilo que você crê. Século V, hein? Celestino I. Depois esse adágio, né, ele foi simplificado, ficou simplesmente lex orandi, lex credendi. Né? A norma da oração, ela estabelece a norma da fé. Significa isso? A forma como a igreja reza, né, os seus ritos, eles são um testemunho firme e confiável daquilo que a igreja crê. A forma da oração, a norma da oração, ela manifesta a fé da igreja, aquilo em que a igreja acredita. Então, isso é um vínculo reconhecível. A igreja, desde muito cedo, acreditou nisso. Quer dizer, os ritos litúrgicos, eles expressam a fé que está ali por trás. Quando alguém mexe num rito litúrgico, quando você começa a retirar coisas de um rito litúrgico que refletiam alguma coisa da fé, alguma crença da igreja, esse rito já se torna suspeito. Quer dizer, para um rito litúrgico ser suspeito, não é necessário que ele apresente claramente alguma heresia. Se algum reformador quis suprimir algumas coisas do rito, que por sua vez apagam, colocam na sombra alguma verdade da fé, a gente deve desconfiar. Então, isso causa preocupação. E esse foi o caminho que os reformadores escolheram. Não vamos imaginar que, de saída, o Cranmer e o próprio Lutero no continente, aliás, o Cranmer vai seguir muito o que o Lutero fez lá na Alemanha. Não vamos imaginar que, de saída, eles vão falar assim, olha, a partir do próximo domingo, aqui tem um novo rito da missa e é completamente diferente do que vocês já viram. Não. Tem um texto do Lutero, que eu vou citar aqui para vocês, onde fica claro que, em vez de apresentar algo completamente novo, ele prefere usar a missa do rito romano, tá certo? E aí, abre aspas, por causa dos fracos. Veja só. Isto é, ainda é Lutero, de maneira a não espantar sem necessidade o povo da nova igreja, por causa de alguma introdução de novidades. Quer dizer, em vez de apresentar uma coisa completamente diferente, ele prefere deixar a aparência do rito católico, para não escandalizar o povo, ele usa esse termo, e colocando ali dentro alguma semente, alguma coisa que vá influenciar a fé daquele povo. Por exemplo, ele mantém a palavra missa.
as igrejas luteranas, luteranas mesmo, de raiz, né, que mantém aí a sua tradição, eles têm a sua missa, a missa luterana. Então ele não se incomoda nem em trocar o nome. Ainda Lutero, abre aspas, não há qualquer necessidade de pregar sobre isso para os leigos. Eles não precisam saber o que está acontecendo. E aí ele vai dizer mais à frente, graças a Deus, nossas igrejas estão arrumadas de tal forma que um leigo, digamos um italiano, um espanhol, que não pudesse entender nossa pregação, porque é alemão, né? Ao ver nossa missa, órgãos, coros, sinos, certamente diria, não há diferença entre isso e minha própria igreja. É isso que ele queria. Externamente não causasse escândalo e os fiéis não se espantassem com isso. Não quer dizer que isso tenha sido ponto pacífico entre os próprios reformadores, tá? Alguns mais afobados, mais, digamos, preto no branco, né? Não gostavam dessa abordagem. O próprio Martin Bucer, que nós vimos, que vai influenciar o Cranmer, era um que não gostava disso. Tem um texto do Bucer, onde ele reclama. Ele fala assim, a última ceia, eles começaram a chamar a missa, alguns, né, de ceia do Senhor, né? A última ceia é celebrada em muitos lugares como se fosse a missa, a ponto de o povo não saber que existe diferença, além do uso da língua vernácula, né? Na língua, eles abandonaram o latim. Então ele reclama. Então não existia essa concórdia entre eles, não. Tá? Bom, mas essa era a estratégia do Lutero e o Cranmer vai seguir uma estratégia bem parecida. Analisando hoje, com recuo, né, de vários séculos, o que ele fez, a gente consegue distinguir 4 estágios dessa revolução que o Cranmer vai fazer na Inglaterra. Claro, depois da morte do Henrique VIII. Então vamos estudar esses 4 estágios e ver como que ele conseguiu ir mudando e convencendo o próprio clero, né, e os bispos que tinham mentalidade mais católica, ainda doutrinalmente falando, a aceitar esse novo rito. Num primeiro estágio, isso já em 1547 mesmo, ali, logo depois da morte do Henrique VIII, ele vai pegar a missa tradicional do rito, do uso sarum, do rito romano, que se tinha, e vão começar a exigir que ela seja rezada não mais em latim, em inglês e de maneira audível. Aqueles de vocês que já participaram, né, já presenciaram uma missa do rito romano tradicional, né, a chamada missa tridentina, vão ver que boa parte da missa, a parte central da missa, o cânon, ele é rezado em silêncio. É um silêncio total na igreja, quando é feito a oferta do sacrifício. Então, o primeiro passo é esse, ó, é a mesma missa, só que agora ela é em inglês, e o padre tem que rezar em voz alta. Certo? Tem um autor protestante, o professor Alfred Rose, que faz um comentário bastante interessante, elogioso a essa estratégia do Cranmer. Olha o que esse professor diz. É difícil para qualquer um sem conhecimento de antropologia apreciar por completo a surpreendente audácia, o distúrbio profundo causado nos níveis inconscientes pela substituição do antiquíssimo rito em latim da cristandade ocidental, ao qual o cidadão inglês estava ligado por tempos imemoriais, por uma liturgia em inglês, só isso. Nada pode desmerecer a audácia revolucionária de tal interferência nos costumes, no subconsciente, no elemento ritual da vida. Um elogio que ele faz, né? Puxa, como esses caras foram audaciosos e fantásticos, né? Não precisa mudar nada para começar. Você muda só a língua. Isso já vai causar uma ruptura cultural interna, assim, com o ethos, né? com o jeito de celebrar, que quando mais tarde vierem os próximos estágios, onde vai se implantar algo realmente contrário à doutrina católica, o impacto já vai ser menor. Porque você já começa com o primeiro impacto aqui, mudando a língua do culto. Vai ficar para a nossa próxima aula, mas eu vou deixar só aqui um cliffhanger, né, como se chama, né, deixar assim cenas dos próximos capítulos.
o povo inglês, né, do norte da Inglaterra vai reclamar disso. Por quê? Porque eles não falavam inglês, certo? Eles falavam um dialeto, né, no norte da Inglaterra, e estavam acostumados com a missa em latim. Quando o cara toca para inglês, peraí, o que você está fazendo? Agora não estou entendendo nada. Veja só que loucura, né? Assim, eles estavam mais acostumados com a língua latina no culto do que com esse inglês que eles não falavam no dia a dia, simplesmente. Mas aí fica para... Quando a gente fala da reação dos ingleses, é tema da nossa terceira aula. Só para dar um pouco de gostinho, né, do que vem pela frente. Então, isso foi a primeira coisa, o primeiro estágio é esse. Existe alguma heresia nisso? Não. Isso é contra a doutrina católica em si? Não é. O ponto não é esse. Não é que a troca do latim para o vernáculo, né, é uma coisa proibida, não se poderia fazer. Não. Né? A gente sabe que primeiro se rezava em grego, depois que foi para o latim, né? A questão não é essa. A questão é a intenção da ruptura. É só um primeiro estágio, não vai parar aí. Depois que se aceitou, bom, qual foi o segundo estágio? O primeiro foi esse. Era 1547, hein? Ano da morte do rei. Em 1548, então, o Cranmer produz um folhetinho, 3 ou 4 páginas, para ser anexado ao missal com um novo ordenamento do rito de comunhão apenas. Só o rito de comunhão, certo? Ainda era a missa do uso sarum, só que já em inglês e rezado em voz alta. Só que agora ele insere um novo rito de comunhão que não tinha nada explicitamente anticatólico, mais uma vez, mas já dá algumas instruções, algumas ambiguidades. Por exemplo, uma coisa que também não é anticatólica, não, porque é uma questão de disciplina. Esse novo ordo, assim que chama, né, esse ordenamento do rito, esse novo ordo de comunhão, ele impõe a comunhão sobre 2 espécies. Os fiéis só comungavam, como até hoje no rito romano tradicional, só na espécie de pão. Então, nesse novo ordo, os fiéis recebem a comunhão sobre 2 espécies. Tem problema nisso? Doutrinal? Não tem, tá certo? Porque é uma questão de disciplina eclesiástica, realmente é. Mas os inovadores usavam isso para dizer o quê? Que se você não recebesse sobre 2 espécies, o sacramento estava incompleto. Vamos lembrar. Faz sentido, né? Se não é um sacrifício, se não tem a presença real, se aquilo ali é um símbolo de uma refeição, poxa, você tem lá a comida e a bebida, você vai só comer, não vai beber? A refeição fica incompleta, né? Então, a justificativa por trás é herética. Você falar que o corpo, só o pão, ali não está o Cristo completo, né? O sacramento completo. É necessário também o vinho. Não, em ambas as espécies nós temos corpo, sangue, alma e divindade. Seja no pão, seja no vinho, já consagrados, né? Transubstanciados. Então, cada ruptura dessa, né, ia aos pouquinhos preparando o povo. Ainda em 1548, um decreto legitima o casamento dos clérigos. Bom interesse de Cranmer, isso aí. Autoriza o casamento dos clérigos e declara qualquer matrimônio existente como bom e legítimo. Excelente, né? Aí o que Cranmer faz? Chama a esposa de volta. Ela pode voltar para a Inglaterra com o filho dele, regularizou, né? 3 anos depois, eles vão legitimar os filhos desse casamento. Então, agora você tem um clero que pode casar, não tem problema. Lembra dos chicotes 6 pontas, do Henrique VIII? Era pena de morte para quem não cumprisse o celibato. Agora está liberado só 1 ano e pouquinho depois da morte do rei. Bom, vamos entrando. Muito bem. Terceiro estágio. Chegamos em 1549, hein? Não vamos perder a conta. São só 2 anos depois da morte de Henrique VIII. Começou com a missa católica do rito romano, do uso sarum, em inglês e em voz alta. Uma mudança na parte da comunhão apenas. E agora
o nome do ato que impõe isso é interessante. Eles chamam de ato de uniformidade. É o primeiro ato de uniformidade para a igreja anglicana. Precisamos organizar isso aqui e todo mundo ter um único rito, né? Então, ele publica o Livro de Oração Comum, em 1549. Título desse, ele é conhecido como Livro de Oração Comum, né, na igreja anglicana. Só que o nome oficial dele era A Ceia do Senhor e a Sagrada Comunhão, comumente chamada a Missa. Certo? Então, esse livro de oração, primeiro ato de uniformidade, ele continua chamando de missa. Você pode chamar de Ceia do Senhor, mas pode chamar de missa também. Muito bem. Existe um estudo da Reforma de 1936, tá? Então é antes do Concílio Vaticano II, né? Do padre Ernest Messenger, onde ele analisa a Reforma, o seu impacto na missa, né, e no sacerdócio. E ele comenta, né, que, assim, não importa, alguns clérigos de mentalidade conservadora vão usar esse rito como sendo a missa, porque é possível. Não tem nada herético nesse livro de oração de 1549. Mas o padre Messenger observa que o que os reformadores queriam que os seus ritos de comunhão fossem, tanto os da Inglaterra quanto os do continente europeu, que eles não fossem nada mais do que uma comunhão ou é uma palavra que a gente não usa no dia a dia, sinaxe. S-I-N-A-X-E. O que é sinaxe? O que eles querem dizer com isso? A sinaxe é um termo que significa assembleia de pessoas reunidas, certo? É isso que eles querem dizer. Sob a presidência de um ministro, para celebrar o memorial do Senhor numa ceia comemorativa, onde o Senhor vai estar presente, no sentido de que ele está sempre presente quando dois ou mais estão reunidos no seu nome. É isso. Essa é a sinaxe. Esse é que os ritos protestantes, eles acabam transformando a missa nisso, né? Uma ceia de comemoração para relembrar aquilo que foi feito, porque, afinal de contas, eles diziam, o sacrifício aconteceu uma vez só, no Calvário, e não tem essa história de renovar o sacrifício na missa, né? É só essa sinaxe, essa comemoração, essa assembleia reunida sob a presidência de um ministro. O próprio Cranmer vai explicar, abre aspas para o Cranmer: Cristo está presente sempre que a igreja reza a ele e está reunida em seu nome. E o pão e o vinho são feitos em nós o corpo e o sangue de Cristo. Olha só, Cranmer está falando que o pão e o vinho são feitos em nós o corpo e o sangue de Cristo. Ele fala isso. Ele coloca assim, como está escrito no livro de oração comum, mas não pela mudança da substância do pão e do vinho na substância verdadeira do corpo e sangue verdadeiros de Cristo. Mas porque, ao usá-los divinamente, eles se tornam em seus recebedores o corpo e o sangue de Cristo. Então, eles são capazes de utilizar a mesma terminologia católica para veicular outra noção do que... Eles podem falar, Cristo está presente na nossa ceia? Está presente, o corpo e sangue estão presentes, mas não substancialmente ali. Mas quando o fiel comunga, aí Cristo se torna presente neles. Certo? Assim o Cranmer encarava a questão da presença de Cristo. E não nos assustemos se ele chamasse isso de presença real, viu? Só não era uma presença substancial. Mas ele poderia falar, ele está realmente presente no seu coração. Ele pode falar isso. Certo? E se ele fala isso, o fiel parece estar falando a mesma coisa de sempre, né? Porque não tem esse detalhezinho. Bom, mas então, e esse rito de 1549? O que ele faz com a missa? Eu falei que ele é um rito que ainda pode ser interpretado de maneira católica. Isso é verdade. Tem um estudioso anglicano que chama, isso foi um engenhoso ensaio de ambiguidade. Ele conseguiu ser tão... Né? E realmente, existem elogios quanto ao próprio texto, assim, é um texto em matéria de literatura, né, do inglês que é utilizado ali, é uma coisa rebuscada, uma coisa que tem seu valor literário, tá? O livro de oração comum, é reconhecido por vários estudiosos. No capítulo 12 deste livro aqui, A Reforma Litúrgica de Cranmer, o Michael Davis vai pegar
rito de 1549, esse rito de comunhão, e vai comparar com o rito romano. Então, quem tiver interesse de detalhadamente comparar, né, pode ser um trabalho um pouco cansativo. Aqui nós vamos destacar algumas coisas. Tirei alguns exemplos aqui só para ilustrar a ambiguidade. Certo? Quem já, mais uma vez, já esteve presente, já participou, né, de uma missa tradicional, certamente vai lembrar que, bem no começo da missa, o sacerdote ele se posta diante do altar e ele faz algumas orações, chamadas orações ao pé do altar. E ele reza o Salmo 42. O Salmo 42 ele começa assim: Introibo ad altare Dei. Literalmente é entrarei no altar de Deus. Uma tradução mais livre é subirei ao altar de Deus, né? Ora, altar é um local para você fazer um sacrifício, né? Então, uma coisa que eles fazem é suprimir o Salmo 42. Então, no livro de oração, não aparece o Salmo 42, certo? Suprimiu. Também nas orações preparatórias, reza-se o Confiteor, né? Confiteor Deus Omnipotente, que eu confesso a Deus Todo-Poderoso. Isso também o Cranmer abole. Isso Lutero fez também. Então, a missa ela começa logo com o introito, né? Um canto de entrada, né? A missa dele. Não tem as orações preparatórias que dizem, no final de contas, que um sacerdote vai subir ao altar de Deus. Isso não se aplicaria à noção que eles têm. Mas é só uma supressão. Ele não está dizendo que aquele homem que está ali não é um sacerdote. Só não vai ter aquela oração. Certo? Mas ele mantém o Kyrie eleison, ele mantém o Glória, a oração da coleta, que é a oração, né, a primeira oração da missa propriamente, a epístola, o evangelho, o credo niceno, constantinopolitano, mesmo credo. Então você olha assim, ele só tirou ali aquelas orações ao pé do altar, né? E aí o que acontece depois do credo, para quem está acostumado com a missa, é o ofertório, né? O ofertório ele elimina completamente. Olha o que Lutero tem a falar sobre o ofertório. Claro, o Cranmer se baseou muito no que Lutero estava fazendo na Alemanha, né? Abre aspas para Lutero sobre o ofertório da missa, hein? Toda aquela abominação chamada de ofertório. E a partir desse ponto, quase tudo fede a oblação. Logo, deixando de lado tudo que cheira a oblação, juntamente com todo o cânon, mantenhamos aquelas coisas que são puras e santas. Então, porque o ofertório da missa tradicional, ele, assim, não tem dúvida, você está preparando oferta, uma vítima que vai ser oferecida em sacrifício. Então, Cranmer remove, assim como Lutero removeu, e o ofertório se torna o quê? Um momento para coleta de doações, dinheiro, para a Bolsa dos Pobres. Então, ele coloca várias orações bíblicas que podem ser cantadas ou rezadas pelo padre, que falam de desprendimento, né, de doação, escolhe vários trechos. Todas as orações do ofertório, então, do antigo rito latino, que falam de sacrifício, foram retiradas. Né? Então, é uma mudança drástica aí, né? Depois do ofertório vem o quê? Os santos. Os santos é mantido. E ele manteve uma versão do cânon romano, que é a parte principal da missa, que vai dos santos até o Pai Nosso, né? Só que é uma versão mutilada, onde ele vai reduzindo, tirando palavras, reformulando algumas orações, sempre que pudesse aparecer alguma noção relacionada ao sacrifício. Alguns exemplos rápidos. Logo na abertura do cânon, tem uma oração que diz, no cânon romano, pede a Deus para aceitar e abençoar estes dons, estas dádivas, estes santos sacrifícios ilibados. Ilibado é sem mancha, né? Intocado. Cranmer pede para Deus para aceitar essas nossas orações que oferecemos diante de vossa divina majestade. Só isso. Então, em vez de aceitar essas dádivas, ofertas, sacrifícios, aceitar nossas orações. Ora, pedir a Deus que aceite nossas orações não está errado. Se você tivesse nascido em 1540,
ou 1539, e você se encontrasse em 1550 lá com seus 10 anos de idade, lendo aqui, né, o texto do livro de oração comum, sem saber o que ele tinha suprimido, você não conseguiria encontrar nada de errado. Você percebe isso? Que o ponto aqui não é o que está contido no livro de oração, é o que ele tirou do rito romano. Certo? Isso permite que padres e bispos mais conservadores ingleses olhem para o rito de comunhão do Cranmer e falem assim, pô, dá para rezar isso aqui como missa. Então, posso fazer aqui, eu posso interpretar isso aqui de maneira católica. E podia mesmo. Ainda que ele tenha mexido até na fórmula da consagração, viu? Por exemplo, na consagração do vinho, no rito romano tradicional, aparecem as palavras mysterium fidei, mistério da fé, no meio da consagração. Ele removeu também, né, essa palavra. Então teve um bispo, aliás, colega do Cranmer, lá de faculdade mesmo, de universidade, o Stephen Gardiner, que apesar de ter se submetido ao ato de supremacia de Henrique VIII e seguido Henrique VIII no cisma, tinha mentalidade católica em relação a outros aspectos da doutrina. O Gardiner, ele faz um esforço tremendo para dizer que aquilo ali ainda é católico, né? E que, por exemplo, tem uma parte do cânon romano que fala assim, o sacerdote pede a Deus que a oblação se torne para nós corpo e sangue. O verbo em latim é fiat, quer dizer, que aquelas dádivas, né, o pão e o vinho, sejam feitos corpo e sangue. Sabe como é que o Cranmer escreve? Abençoai e santificai esses vossos dons e criaturas pão e vinho, para que possam ser para nós o corpo e o sangue, e não se tornem para nós. Ele tira o fiat e coloca apenas ser para nós, corpo e sangue de Cristo. O Gardiner vai falar assim, pá, eu consigo rezar isso aqui, ser para nós, tornar-se para nós, e eu continuo acreditando que isso aqui é a transubstanciação. O Cranmer responde, só para você não falar assim, isso aqui é coisa de historiador católico que vai pegando no pé do Cranmer, né? Ele não teve a intenção de, ao trocar o se torne para nós, ser para nós, não teve nenhuma intenção. Não, o próprio Cranmer, a gente dá voz para o Cranmer para ele falar o que ele quis dizer com isso. Então, em resposta a Gardner, o que o Cranmer diz? No livro da Sagrada Comunhão, não rezamos para que o pão e o vinho possam ser feitos corpo e sangue de Cristo, mas para que, para nós, naquele santo mistério, eles possam sê-lo, isto é, para que nós possamos receber os mesmos dignamente, para que possamos ser feitos participantes do corpo e sangue de Cristo, e que assim, em espírito e em verdade, possamos ser nutridos espiritualmente. Então, ele faz questão de dizer para o Gardner que, não, a intenção foi essa. Não adianta você tentar se esforçar aí para rezar isso de maneira católica, não, que a nossa intenção não foi essa. Certo? Isso sem falar nos aspectos, estou falando só do texto, né? Mas tem os aspectos das rubricas, dos gestos que o padre faz. No uso sarum, o padre fazia 26 sinais da cruz. A gente observa isso na missa tradicional, né? A quantidade de sinal da cruz que se traça sobre o altar, sobre a hóstia, sobre o cálice. Cranmer reduziu a 2 sinais da cruz. Então, a própria manifestação já externa, simbólica também, né, dos sinais de cruz, eles não gostavam disso e ele suprimiu. Então, esse foi o livro de 1549, que foi imposto. Houve reações, nós vamos ver, como eu falei na terceira aula, mas ele impôs. Ainda em 1549, juntamente aí com a publicação desse rito de comunhão, eles vão então impor a substituição dos altares por mesas. Natural, né? Se não tem sacrifício, para que um altar? Certo? Calvino já dizia, abre aspas, Deus nos deu uma mesa na qual devemos cear, não um altar sobre o qual uma vítima tenha de ser oferecida.
ele não consagrou sacerdotes para oferecer sacrifícios, mas ministros para distribuir o banquete sagrado. O próprio Cranmer, então, vai escrever um texto explicando, ele chama Razões para que o local da ceia do Senhor deva ter a forma de uma mesa, em vez da forma de um altar. Ele fala, em primeiro lugar, a forma de mesa deverá contribuir mais para que os simples fiéis abandonem as opiniões supersticiosas da missa papista e dirijam-se ao uso correto da ceia do Senhor. Porque um altar é construído para que sobre ele se façam sacrifícios. Uma mesa é construída para que nela os homens comam. Então, se é uma refeição, não tem que ter altar, tem que ter uma mesa. Existem vários relatos tristes daquela época, né, de registros antigos de igrejas que eles guardam até hoje, né, de sacristãos, coisas do tipo, pago tantos em dinheiro aqui a serventes pela demolição de 14 altares na igreja. Então foi uma demolição de altares, certo? Uma demolição e sua substituição por simples mesas. Então imagina, né, altares imemoriais, né? Altares de pedra. Tem alguns textos de instruções dadas por bispos diocesanos para os sacristãos das paróquias. Um exemplo, esse é até um exemplo um pouco mais tardio, de um bispo chamado Edmund Grindal, arcebispo de York, que diz assim, que os sacristãos providenciem que em suas igrejas e capelas todos os altares sejam completamente demolidos e removidos até as suas fundações, e que o local onde tinham estado seja pavimentado, e a parede onde estavam afixados seja pintada e uniformizada com o restante do templo, de forma que nenhuma brecha ou rachadura apareçam, e que as pedras do altar sejam quebradas, desfiguradas e aplicadas em algum uso comum. E aí os altares, pedras de altares viraram soleira de porta e calçamento. Isso aconteceu. O que estava acontecendo, né? Vamos pegar umas palavras do próprio Martin Bucer. Assim, missa, sacerdote e altar são substituídos por quê? Em lugar da missa, ceia do Senhor. Em lugar de sacerdote, um ministro. Em lugar de altar, uma mesa. E como já não existia altar e nem sacrifício, para que sacerdote? Logo na sequência, vamos lembrar que esse livro é de 1549, na sequência, em 1550, o Cranmer ele promulga um novo rito de ordenação de padres. Certo? As 7 graus das ordens, 7 graus tradicionais, né? Até se tornar padre, a igreja ela tinha 7 ordens, né? As 5 ordens menores, o candidato ao sacerdócio ele recebia essas ordens menores, hostiário, leitor, exorcista, acólito são 4, né? Ordens menores até acólito, e 3 ordens maiores, subdiácono, diácono e presbítero. Esses 7 graus foram substituídos por Cranmer por apenas 3, diácono, presbítero e bispo. Então já diminuiu. E aí ele substituiu o livro de ordenação, que é o chamado pontifical, né, por um novo rito, baseado no rito alemão, luterano, e cheio de espírito protestante, né, protestantismo, onde naquele rito de ordenação já não aparecia mais a consagração daquela pessoa para ser um sacerdote para oferecer sacrifício. Era só a instituição de um ministro. Tanto que, isso é interessante, também dando já uma prévia da nossa última aula, depois da morte de Eduardo VI, quem assume o trono é a rainha Maria, filha do primeiro casamento do Henrique VIII. E ela é católica. E há um cancelamento de várias dessas injunções protestantes, e há uma reaproximação da Inglaterra durante um período curto de tempo da Santa Sé. Então, nessa reaproximação, surge a dúvida.
os sacerdotes, os padres ordenados pelo rito de 1550, isso foi em 1555, né, 5 anos depois, eles são realmente padres? E aí o Papa da época, o Paulo IV, faz um estudo, né, e eles chegam à conclusão de que não, que aquele rito de ordenação não ordena sacerdotes. Então, todo aquele que foi ordenado depois de 1550 já não era mais padre. Então, veja que interessante, se você pegar um sacerdote ordenado com um rito anterior a 1550, ele podia pegar o livro de oração comum do Cranmer e celebrar uma missa válida, porque ele era sacerdote. E depois de 1550, você tem um leigo celebrando o rito de comunhão. Então, não tem mais missa. Então, os últimos sacerdotes foram morrendo, realmente, e aqueles que foram ordenados pelo rito de 1550 não são sacerdotes, são leigos. Certo? Esse foi o primeiro ato de uniformidade. Certo? Esse é o terceiro estágio, pessoal. Vamos relembrar? O primeiro estágio é a missa do rito romano, em inglês e de maneira audível. Segundo estágio, um novo ordenamento da parte da comunhão apenas. Comunhão sobre 2 espécies, linguagem ambígua. Terceiro estágio, um novo rito, é o livro de oração comum, também chamado de missa, com as suas ambiguidades. E aí vem o quarto estágio. Um segundo ato de uniformidade, em 1552. Veja, nós estamos há 5 anos desde a morte do Henrique VIII. Chegou em 1552, é um livro de oração comum, novo, esse não vai ser provisório, é definitivo, e esse não tem jeito. Aí ele já está claramente protestantizado. Ele já não usa mais a linguagem ambígua, ele já apresenta realmente doutrinas contrárias à doutrina católica, e não dá para interpretar de outra maneira, nem com boa vontade. Certo? Então, já é uma ruptura mesmo, que foi preparado pelo primeiro rito. Tá? Vocês lembram do Martin Bucer? Quando o Cranmer publica o primeiro rito o primeiro livro de oração comum, ele pede ao Martin Bucer, que já está lá na Inglaterra, alguns comentários. Você pode fazer um comentário aqui, o que é que você acha? E aí o Bucer escreve um livro que ele chama de Censura, é o nome do livro. É assim, reclamando muito, falando assim, Cranmer, você não tinha nada que ser tão ambíguo assim, tem que ser mais claro. Então ele reclama dessa ambiguidade do ponto de vista do protestante, fala assim, poxa, isso aqui está parecendo aí isso aqui poderia ser rezado com uma missa católica. Então o Bucer faz uma série de reivindicações, né, de exigências, e o Cranmer parece que ele, no livro de 1552, ele já incorpora cerca de 2/3. Uma das coisas que o Bucer reclama e que o Cranmer introduz em 1552 e que não estava presente no livro anterior, vamos lembrar que até o rito anterior a comunhão era sobre 2 espécies, mas era distribuída ao fiel, o fiel estando de joelhos e a comunhão na boca. No rito de 1552, o Cranmer introduz a comunhão na mão dos fiéis. Certo? O Martin Bucer, que fez a censura ao rito anterior, ele escreve: não tenho a menor dúvida de que o costume de não colocar esses sacramentos nas mãos dos fiéis tenha sido introduzido a partir de uma dupla superstição. Primeiro, a falsa honra que quiseram mostrar para com esse sacramento. E, em segundo lugar, a odienta arrogância dos padres, que reivindicam para si uma santidade maior do que a do povo de Cristo, pelo poder do óleo da consagração. Isto é, que história é essa de ter que dar comunhão na boca? É uma honra indevida, e não tem diferença entre o padre e o fiel leigo. Então você tem que dar comunhão na mão mesmo, a gente come o pão com a mão, não tem que ninguém estar na boca, não. Eles se voltam para essa prática, que é uma prática que você, em alguns escritos no início do cristianismo, você encontra em alguns escritos essa prática, né, de comunhão na mão. Mas o que acontece? Esse é o típico desenvolvimento natural do rito, né, do lex orandi, lex credendi.
à medida que o tempo foi passando na história da igreja, desde os primeiros séculos, e a noção da importância, da sacralidade da Eucaristia foi permeando a mente dos fiéis e da igreja, esse costume ele foi naturalmente abandonado. Risco de profanação, né? E desrespeito. Então, em todos os ritos católicos, a comunhão é dada na boca. Quando os protestantes se voltam para essa prática, essa era a prática original dos apóstolos, nós temos que voltar, e eles revestem essa prática com um significado completamente diferente. Quer dizer, daquela época em diante, que época? A revolta protestante, quando se instituiu ali a comunhão na mão, para negar a presença de Nosso Senhor na Eucaristia, dali para frente, essa prática ela se torna associada a essa mentalidade. Né? Quer dizer, passar a receber a comunhão na mão significa uma rejeição da presença de Nosso Senhor ali. Porque esse foi o propósito desses reformadores protestantes. Então, isso foi introduzido ali. Além disso, mudança nos paramentos, também em 1552. Os paramentos são uma fonte de crença supersticiosa, eles vão dizer. Então, não tem que ter casula, não tem que ter... Não. O padre usa só uma sobrepeliz, né, que é aquela veste branca em cima da batina. Não precisa se vestir de maneira diferente para celebrar a ceia do Senhor. Sem dizer a mudança radical que eles fazem no calendário das festas. Isso começou já com Henrique VIII. Tá? Quando chegou em 1552, as únicas festas que permaneceram foram do Natal, Páscoa e Pentecostes, mas sem as oitavas, que é aquele período de 8 dias onde a festa se prolonga até o domingo seguinte, a festa dos apóstolos, dos evangelistas, São João Batista e Santa Maria Madalena. Foi o que sobrou. Todas as demais foram suprimidas. Uma mudança radical no calendário litúrgico também. Que aí você muda o ritmo da vida dos fiéis, né? Acostumados com diversas festas e momentos litúrgicos, aquilo então é interrompido. Então a mudança é mais drástica. Então esse foi o quarto estágio, o quarto e digamos assim, definitivo estágio de reforma litúrgica promovida por Cranmer. Veja, vamos observar como que a psicologia por trás dessa implantação em estágios, ela é realmente astuta, né? A gente sabe que, vamos lembrar também, que a desobediência a uma dessas imposições era punida severamente, tá? A gente vai ver essas punições numa próxima aula, mas assim, você desobedecer, não rezar de acordo com o livro de oração, né? As punições eram severas, chegando até a pena de morte em alguns casos. Tá? A gente sabe que o martírio é um dom, né, de Deus. Não é algo que você escolha, né? Eu quero ser mártir, não. É um dom dado por Deus para alguns. Mesmo aqueles padres e bispos com convicções mais fortes, geralmente, assim, o que acontece com eles? Eles vão aceitar fazer concessões onde for possível, contanto que não contradiga abertamente as suas crenças, né? Então você fala assim, caramba, é só para rezar a missa em inglês? É a mesma missa? Tudo bem, não estou fazendo nada errado. Se eu não fizer isso, vou ser punido, né? Meus fiéis, aí pode imaginar outros tipos de justificativa, né? Meus fiéis vão ficar sem padre. Então, sabido, afinal de contas é o rei que está pedindo, né? Sejamos obedientes. Essas concessões, elas eram possíveis nos 3 primeiros estágios que nós vimos. Quer dizer, um padre com mentalidade católica, um bispo com mentalidade católica. Tem que abrir mão de algumas coisas? Tem, mas ainda consigo rezar isso de maneira católica? Consigo. Então, era mais fácil ceder do que criar uma briga. O que acontece? É improvável que quando alguém tenha começado a fazer concessões que vão começar a enfraquecer a expressão da fé, ainda que sem repudiar a fé, mas só concessões que vão enfraquecer, é improvável que essa pessoa, quando chegar a hora da ruptura, ela vai ter força para se manter firme. Porque ela já cedeu tanto
Quer dizer, quando chega um momento de falar assim, ó, agora, a partir de agora, mudou mesmo, é mais provável, psicologicamente, que se diga, agora é tarde demais, do que desse ponto eu não passo. Porque eu já estou abrindo mão de tanta coisa, e aí, por que eu vou parar agora? Então, psicologicamente, isso é muito astuto. Não é? Você vai aos pouquinhos, quando você percebe, agora não consigo mais. Cheguei num ponto que, nossa. Então, isso aconteceu com muitos deles. Muitos deles. Isso funcionou mesmo. Né? Principalmente no alto clero. Muitos, mas não todos. Tá? Tá? Alguns não cederam. Alguns perceberam isso desde o começo, geralmente do nível mais baixo, digamos assim, na hierarquia, e fiéis, muitos fiéis. Só que a história desses fiéis e padres que existiram, a gente vai deixar para a nossa última aula, certo? Então nós terminamos por aqui. Muito obrigado.